O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos aos seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque é vosso reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho? Jesus, manso e humilde de coração. A liturgia, a palavra de Deus está falando para nós na primeira leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, e também no Santíssimo Evangelho de Jesus, Lucas capítulo 6, está falando da alegria, das bem-aventuranças. O que é a alegria cristã? A alegria cristã não é algo superficial, não é simplesmente ser bom-humorado ou estar de alto astral, querer ficar para cima com uma boa autoestima. Não. A alegria cristã, a alegria do Evangelho, ela brota das entranhas daqueles que creem. As bem-aventuranças nada mais são do que as antecipações das alegrias eternas. Jesus, ele parece paradoxal. O cristianismo, ele é muito paradoxal, antinômico em algumas realidades. Porque como que pode o ser humano estar padecendo e ter alegria? Como que pode uma coisa dessas, né? Só pelo Evangelho. O Evangelho, ele dá força, uma força extraordinária para aguentar os sofrimentos. Porque se você não crer no Evangelho de Jesus Cristo, você não tem sentido para as tuas lutas. Ninguém consegue dar sentido nesta terra ao sofrimento. Os filósofos do século XVIII, XIX e XX, chamados filósofos existencialistas, que mostravam que nesta terra é simplesmente o aqui e agora, que não existe uma eternidade, que não existe uma recompensa. Esses filósofos fizeram que muitas pessoas tirassem suas vidas. Nietzsche é um dos representantes desta turma. Então nós precisamos fixar os nossos olhos nas alegrias eternas, e Jesus está dizendo isso para nós. Felizes os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Olha o paradoxo, né? Você não tem aqui, você não tem o que você gostaria de ter aqui nessa terra. Então se você não tem o que você gostaria de ter, tanto
espiritualmente, como materialmente, isso é um sinal que você está vivendo já uma alegria, uma bem-aventurança, uma felicidade. Jesus, ele consegue, pelo seu poder divino, fazer com que os últimos sejam os primeiros. Bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, aqueles que têm menos aqui na terra, é os que vão ter mais lá no céu. Na leitura de Tiago, que ouvimos no domingo agora, no domingo passado, no domingo próximo passado, São Tiago diz assim: Deus escolheu os pobres deste mundo para enriquecê-los com o dom da fé. Se algum de nós um dia for lá nos Estados Unidos ou na Europa e ver o estilo de vida deles e vier aqui no Brasil, ver o estilo de vida dos latino-americanos, aí vocês vão ver o que Deus está falando, né? Porque muitos de nós, África, América Latina, Ásia, Hemisfério Sul, nós sobrevivemos, enquanto o Hemisfério Norte, eles gozam de uma vida muito mais tranquila no aspecto do desenvolvimento humano. A alimentação é melhor, a educação é melhor, né? A ciência é melhor, a tecnologia é melhor. Por isso que tem, infelizmente, essa questão de direita e esquerda. E o demônio faz da desigualdade humana, que é muito natural depois do pecado, o demônio faz disso um cavalo de batalha para que as pessoas ficam se degladiando. Enquanto o hemisfério sul padece todas as necessidades, são explorados de todos os modos e maneiras, e os ricos deste mundo, né? Porque o índice de desenvolvimento dos países que estão acima do Equador, principalmente América do Norte, Europa, alguns países da Ásia, é infinitamente maior do que o resto do mundo. Essas pessoas, elas não têm esse labor que nós temos. E lá na Europa e nos Estados Unidos, quem trabalha são os imigrantes, são os latinos, são os imigrantes que vêm do mundo inteiro, os africanos e etc., indianos e tantos outros. Eles trabalham. Essa é a mão de obra dos países ricos, são os filhos dos países pobres. Então já nessa terra você vai vendo uma diferença clamorosa, que Deus há de fazer justiça. Por isso que as bem-aventuranças, elas abrem para nós as portas da eternidade. Porque se você for estudar filosoficamente o cristianismo, você perde a fé. Porque não tem como, se não for pelo dom da graça, uma ação sobrenatural sobre a nossa vida, algo que Deus infunde na nossa alma, que nos sustenta, nós caímos no caminho da revolução. Por isso que existem tantas revoluções no mundo, por causa desta incompreensão com a vida presente. E se nós pararmos, como diz Santo Agostinho, aquele que para de meditar sobre a eternidade, ou ele perdeu a fé, ou ele perdeu o juízo, a razão. Olhar para as Sagradas Escrituras, olhar para aquilo que Jesus está nos ensinando e viver no concreto da nossa vida é algo sobrenatural. Porque o ser humano, ele não consegue viver numa inversão de valores. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Olha, se você for olhar isso aqui do ponto de vista puramente racional, você fala, isso aqui não é para mim não. Tanto é que quando São Paulo, apóstolo, foi evangelizar os gregos e falou para eles a respeito de ressurreição dos mortos, aí os gregos deram uma risadinha e falaram, peraí, depois isso aí a gente te escuta depois, agora a nossa razão não consegue entender isso não. Então o cristianismo é algo muito maior do que a gente pensa. Só pode ser cristão quem vive de forma sobrenatural, porque um cristianismo muito humano, muito racional, muito social, muito filosófico, ele não salva ninguém, nem aquele que ensina, nem aquele que aprende, muito menos aquele que quer pôr em prática.
Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Mais um paradoxo. Parece uma aparente contradição. Então é feliz quem está chorando. Porque na verdade, cristãos, aprenda uma coisa. Quem que é aquele que viveu tudo isso? Quem que foi pobre em espírito? Jesus Cristo. E hoje Ele é o Rei do céu e da terra. Quem que teve fome nesta terra, fome, padeceu as agruras do tempo, fome da compreensão dos homens? Quem? Jesus Cristo. E hoje Ele tem a corte dos anjos e dos santos. Quem que chorou os pecados dos pecadores? Quem que derramou seu sangue até a última gota? Jesus Cristo. Hoje Ele é o feliz, Ele é o vencedor por excelência. Bem-aventurados quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem, amaldiçoarem o vosso nome. Quem que foi perseguido? Quem que foi incompreendido? Quem que foi expulso da sua própria religião, da sua própria casa? Nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados sois vós. Bem-aventurado aquele que é amaldiçoado por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia, exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Então Jesus, Ele faz daqueles que mais sofrem, daqueles que estão com maior dificuldade nessa terra, seja materialmente ou espiritualmente, Jesus faz dessas pessoas, se tiverem unidas a Ele pelo dom da fé, da esperança e da caridade, Jesus faz deles os primeiros. Por isso que é muito importante cultivar o dom da fé, porque se você não tiver fé, se você não tiver essa entrega íntima com Deus no teu coração, você vai viver uma religião assim, politizada ou humanizada demais. É o que a gente está vendo de todos os lados, por isso nós estamos com náusea da década atual. Nós não estamos aguentando essa virada de século 20 para 21, porque o sobrenatural parece que se esvaiu da onde tinha que ser o ar que respiramos, a água que nadamos, o pão, nosso alimento do dia a dia. A religião está muito nivelada por baixo, e a culpa disso tudo é porque nós deixamos de crer no sobrenatural para querer resolver os nossos problemas aqui na terra. Mas padre, como vencer tudo isso? Eu ainda tenho um cadinho de vida aqui nessa terra. Olha, felizes aqueles, bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. O maior presente que um cristão pode receber nessa vida é morrer na graça de Deus. E quando os santos estavam perto da sua morte, eles suplicavam a misericórdia de Deus e não viam a hora de sair dessa terra, porque Jesus não prometeu o paraíso neste mundo. Hoje celebramos São José. Toda quarta-feira a igreja pode celebrar, se não houver uma liturgia específica, a memória de São José. São José é esse homem pobre em espírito. São José é esse homem que teve fome de justiça. São José é aquele que chorou, padeceu, foi humilhado por causa da Sagrada Família. São José foi perseguido, incompreendido, expulso. E São José não perdeu a sua confiança no Eterno. É isso que nós precisamos pedir a Deus na nossa oração, porque quem pede o dom da fé está pedindo tudo, porque quem pede fé está pedindo o Espírito Santo. Fé nada mais é do que a inteligência de Deus na tua inteligência, os sentimentos de Deus nos teus sentimentos, a conduta de Deus na sua conduta. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. A fé, ela tem o poder de transformar a derrota em vitória, o fracasso em justiça, a dor em alegria,
A fé tem o poder de fazer com que nós andemos no meio do fogo, como diz o profeta Isaías, o fogo, a provação dessa vida, sem se queimar, nas águas torrentes, sem se afogar. É o dom da fé. Então as pessoas acham que tem fé, desculpe queridos, as pessoas acham que tem fé, mas elas querem resolver somente os seus problemas. Fé é você olhar para Deus e esquecer um pouco de você. São Pedro, quando ele teve fé, ele olhou para Jesus e andou por cima das águas. Quando ele tirou os olhos de Cristo, que é o objeto da nossa fé, ele começou a afundar. Então as pessoas, elas querem que Deus resolva os problemas delas o tempo inteiro. É como se eu tivesse uma coceira, sabe aquela coceira que a gente tem nas costas e aonde a mão não consegue chegar, nem por cima nem por baixo, sabe? Tá rindo, as senhoras estão todas rindo aqui. Aí eu quero que Jesus fique coçando aquele lugar onde eu não consigo chegar. Isso tem que ser o tempo inteiro, e se ele parar um pouquinho, eu perco a fé. Que coisa mais ridícula, meu Deus! Mas é o que está sobrando, por causa do egoísmo, por causa do materialismo, por causa das revoluções, esse iluminismo francês. Nossa Senhora disse em La Salette, Nossa Senhora disse que o iluminismo, a Revolução Francesa, foi tão nociva que empesteou o mundo inteiro. O que é isso, padre? Empestear o mundo inteiro, o que é isso? Jogou esse vírus que destrói o ser humano por dentro. A Revolução Francesa, ela conseguiu inverter todos os valores e fazer com que o ser humano voltasse contra ele mesmo. Gabriel Marcel, excelente filósofo, ele disse isso e escreveu O Homem contra o Homem. É um livro, uma obra dele, um ensaio filosófico. Então a Revolução Francesa, as ideias iluministas, jogou o Estado contra a igreja, os pais contra os filhos, jogou as drogas contra a saúde do ser humano, inverteu-se os valores. Aí depois as outras revoluções subsequentes, né? Revolução Americana, querendo afastar o puritanismo protestante, mas que de alguma forma sustentava a sociedade americana, que está em frangalhos. A Revolução Russa, bolchevique, que faz com que o Estado seja o dominador do ser humano, até a religião seja submissa ao Estado. Isso tudo foi projetado por pessoas, por mentes, por capacidades humanas, inoculado aos poucos na Europa, e da Europa nos Estados Unidos e também na Rússia. A Rússia e os Estados Unidos são filhotes da Revolução Francesa, e se vocês entendem um pouquinho de geopolítica, eles estão se destruindo mutuamente, e isso irá acontecer. Padre, chega, padre, volta aqui no nosso dia a dia, tá bom? São José, ele é o patrono da igreja, ele protegeu o menino Jesus, Santíssima Virgem, protegeu a Sagrada Família, foi o provedor. São José, ele está vivo, Nossa Senhora está viva, operante, Jesus é vivo, ressuscitado, o vivente, operante. Mas nós não vemos, padre, nós não vemos, mas nós estamos sustentados por eles, pelos anjos, pelos santos, pela Santíssima Trindade, pelo céu. Isso é o dom da fé. Santa Elizabeth da Trindade, ela dizia: fé é um face a face no escuro. Isso é o dom da fé. Imagina você face a face com Jesus, no escuro, lá no quarto mais profundo, escuro, num quarto, Jesus ali, você sentindo até a respiração dele pertinho da sua face. Isso é fé, e esse é o tempo de viver de fé. São João da Cruz também, os carmelitas nos ensinam, né? São João da Cruz diz: aquele que caminha na fé sem ver, progride muito mais do que se estivesse cheio de consolos, cheio de experiências místicas, entre aspas, etc., e consolações.
Então, o Senhor quer nos dar a felicidade, a bem-aventurança, a alegria de viver entre as coisas que passam, buscando as que não passam. E se você quiser saber quem que são os verdadeiros bem-aventurados, olha para o hall dos santos católicos, mais de 25 mil santos. Veja se São Francisco e Santa Clara não eram pobres. Veja, por exemplo, se São João Batista, veja se São Paulo, Santo Estevão não eram perseguidos. Vejam, por exemplo, se São Domingos de Gusmão, Santo Inácio de Loyola não choravam e choravam por tantas situações, pelos seus próprios pecados e também pelos pecados do mundo inteiro. Vejam se Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino não tinha fome de Deus, sede de Deus. Quem são os bem-aventurados? Os santos. E se você quer ser católico, você precisa imitar os santos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Os santos não queriam que Jesus, Maria e José ficasse coçando as costas deles, aonde a mão não conseguia enxergar, acertar, alcançar. Mas Deus sabe fazer isso. Deus sabe consolar a gente nos momentos necessários, porque na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1 e 2, diz que se crescem os sofrimentos, crescem também as consolações. Deus vai coçar as tuas costas no momento necessário. Agora, se você faz da tua vida de fé católica essa busca de coçar as costas, olha, querido, você errou a porta, não é aqui. Se você quiser fazer uma justiça social nessa terra, a igreja também não é a porta, não tem como, a igreja católica não tem como trazer a igualdade social neste mundo, não é o papel da Santa Igreja. O Código de Direito Canônico está dizendo, todas as ações da igreja, o último inciso, o último parágrafo, se eu não me recordo aqui, do meu tempo que eu estudei teologia, é isso, 1754, Cânon 1754, toda ação, toda atividade apostólica da igreja, a sua razão de existir é salus animalarum, a salvação das almas, salvar a sua alma. Não queira se enriquecer, não queira ser compreendido, não queira trazer a justiça social para este mundo, porque Jesus disse diante de Pôncio Pilatos, capítulo 18 de São João, o meu reino não é deste mundo. São José entendeu isso, viveu isso, e hoje ele está coroado na glória e quer nos socorrer aqui na terra. Termino essa reflexão com vocês, com a palavra de Deus, Eclesiástico, capítulo 30, versículo 22 a 27. Padre, o que eu vou pedir nesta Santa Missa? O que eu quero pedir na oração, no dia a dia, para os meus filhos? As minhas preocupações, Padre, são tantas lutas que eu tenho. Olha, se você não tirar um pouquinho os teus olhos, os olhos da tua alma, do teu coração das lutas, você vai naufragar, você vai afundar na fé. Fé é você colocar o teu olhar, o teu coração em Deus, e é impossível fazer isso se você não tiver o dom da oração, da contemplação. E se nós não temos isso, das duas uma, ou porque não pedimos, ou porque estamos no pecado mortal, porque o pecado venial, esse pecado venial que a gente luta com ele toda hora, todo dia, ele não tira a graça de Deus. E quando você vem à missa, o padre dá uma pequena absolvição, né? Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Esse pequeno ato de absolvição coletiva dos pecados veniais, para que a gente tenha a alegria de participar da missa com sunsum corda, com corações ao alto. O nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor, é nosso dever e a nossa salvação, e essa alegria do coração é um dom do Espírito Santo para aqueles que creem. Romanos capítulo 1, versículo 27.
Senão você vai se tornando psicólogo, com todo respeito à psicologia que eu amo, mas nós não somos psicologistas. Senão você vai se tornando ecologista, e a Igreja Católica não é especialista em ecologia, nem em psicologia, nem em sociologia. A Igreja Católica é especialista em salvar as almas. Porque se ela fosse especialista em psicologia, tinha que dar solução de todos os teus problemas. Se ela fosse especialista em ecologia, era para os padres estar tudo lá na Amazônia uma hora dessa. Se ela fosse especialista em sociologia, era para nós estarmos tudo fazendo projeto social nesse momento. A igreja engloba sim as ações sociais e precisa. A igreja engloba sim as situações do planeta e precisa. Da alma do ser humano, da mente do ser humano, dos problemas, dos complexos humanos, precisa. Mas a essência da igreja é elevar a nossa natureza humana ao sobrenatural. E bem-aventurado, feliz daquele que vem na igreja para buscar isso, porque encontrará. Mateus capítulo 7, versículo 7: procurais e achareis. Você quer ver quem achou isso? Uma hora que você pode, vou te pegar pela mão. Você pode ser uma criança de 5 anos ou uma senhorinha de 92. Eu vou te pegar pela mão e vou te levar ali no Carmelo de São José. Eu vou te mostrar o que é a bem-aventurança. Aquelas mulheres não são sociólogas, não são ecologistas, não são psicólogas, não são filósofas, não são antropólogas, não são teólogas. Aí você vai ver a verdadeira alegria brotando no coração das carmelitas, daqueles que querem realmente colocar a fé em prática. E qual que é a consequência, padre, de quem coloca a fé em prática? Eclesiástico capítulo 30, versículo 22 a 27. Presta atenção. Não entregues a tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem e um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do coração, da alma, do dom da fé colocado em prática. Eu te amo, Jesus, eu creio na tua vida, eu creio na tua encarnação, morte e ressurreição, eu creio na tua ascensão aos céus, eu creio na tua igreja una, santa, católica, apostólica, eu creio no dom da graça, na remissão dos pecados, eu creio na tua proteção, Jesus, na tua providência. Isso é um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do coração, a alegria daquele que crê, faz com que todos os reveses dessa vida se transformem para você em bem-aventurança. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Tem compaixão da tua alma. Para de ficar pisando, para de ficar cobrando de você mesmo. Antes de vir aqui celebrar a missa, estava lá meditando, pensando uma coisa, né? Eu vim a esse mundo, eu não sou super-herói, eu não sou Capitão América, Homem de Ferro, Batman, Super-Homem, sou um comedor de arroz com feijão, e que Deus tenha misericórdia da minha alma. E a única coisa que eu disse no coração para Jesus, tem hora que a gente está fazendo as coisas sem precisar rezar, a gente está conversando com Jesus, é só você fazer silêncio, sai desse porcaria, desse celular, essa carniça, deixando todo mundo doente, sai disso aí, para de ficar ligando televisão, tela na tua frente, música do mundo, até música católica mesmo, que é bom a gente escutar um pouquinho, mas fica quietinho, se você estiver no estado de graça, você vai vendo que a Santíssima Trindade vai conversando com você coisas tão profundas e vai te trazendo alegria das pequeníssimas coisas.
cheiro de um café te traz alegria. Passarinho está cantando, você está ficando alegre. Você está lembrando da pessoa que você ajudou e foi ajudada, aquilo está enchendo teu coração de ternura. Isso a igreja pode te dar. Isso eu posso te ensinar e estar do teu lado. Agora, a gente que é católico, parece que a gente quer tudo de Deus, exceto o que Ele quer nos dar: o dom da fé, da esperança e da caridade. Uma vida sobrenatural. Isso está transbordando aqui na missa. Por que as pessoas deixaram de vir na missa mais vezes? Porque na missa você não vai achar dinheiro, na missa você não vai achar plástica, na missa você não vai ser aqui na missa que você lembra lá das costas, lá no lugar onde que a tua mão não consegue chegar? Na missa não é lugar de ficar, ai, Deus vai ficar coçando as minhas costas. Não. Na missa, a missa católica é um amplexo. A missa católica é a fusão da tua alma, do teu sofrimento, da tua vida com o de Jesus. E que alegria que brota daquele que crê, daquele que sabe que tudo isso que está fazendo aqui é sobrenatural. Não depende de você e de mim. Nós só precisamos ajudar, colaborar um pouquinho. Pare de ficar pisando a tua alma. Tenha misericórdia de ti mesmo. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Tem compaixão da tua alma. Perdoe-se. Se Deus te perdoou, perdoe-se. Torna-te agradável a Deus. Ser firme. São Filipe Neri dizia: o céu não é para os moles. Vamos repetir? Aguenta o rojão aí, mais uma vez. Ser firme. Concentra o teu coração na santidade. Resumo, versículo 24. Eclesiástico, capítulo 30, versículo 24. Concentra o teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti. Resumo de tudo que o padre explicou, desde o início até agora. Concentra o teu coração na santidade, em Deus, nos mistérios, nos santos, benditos e tremendos mistérios. E afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos, e não há nela utilidade alguma. Está vendo? Padre, eu estou triste. Luta. Padre, eu quero ficar alegre, mas não consigo. Por isso que eu estou dizendo, tem casos de depressão, de tristezas muito agudas, que precisa de acompanhamento médico, especialista. Aí a pessoa vem na missa, vem na igreja, quer que a missa e o padre ali resolva todas as coisas. Não é assim. A inveja e a ira abreviam os dias. O que é inveja, padre? Ficar mais preocupado com a vida dos outros do que a sua. O que é a ira, padre? A ira é você querer vencer os sofrimentos com a sua própria força. E a preocupação, a inquietação acarreta velhice antes do tempo. Um coração bondoso, nobre, banqueteia-se continuamente, pois seus banquetes são preparados com solicitude. Um coração bondoso vem à missa. Um coração nobre sabe sofrer. E ele banqueteia-se. Olha a santa liturgia. Olha os santos mistérios. Banqueteia-se continuamente. Olha a missa frequente. Pois seus banquetes são preparados com solicitude. São João Bosco dizia: 2 armas quebram os 2 chifres do demônio: confissão frequente, sobrenatural.
e comunhão frequente sobrenatural. Me explique, por favor, me explique, por que os santos participavam da missa frequentemente? Me explique, por favor, me explique. Por que os santos, os bem-aventurados, rezavam continuamente? Me explique, por favor, me explique. Por que Santa Teresa de Calcutá, que mais se voltava aos pobres, aos pequenos, aos humilhados, aos sofridos, aos jogados no canto, aos sofridos, aos destruídos por este mundo, por que Santa Teresa de Calcutá adorava 4 horas a Divina Eucaristia por dia? Me explique, por favor. E me explique por que a Madre Teresa de Calcutá pediu para o cardeal do Rio de Janeiro que as filhas da caridade não ficassem confessando e tendo direção espiritual com gente de teologias materialistas. Me explique isso, por favor, me explique. Porque eles fazem dessas falsas pautas humanas, na verdade são reais, né? São verdadeiras pautas reais, mas fazem disso um cavalo de batalha para inocular dentro da religião aquilo que não é a essência dela, não é a essência. Imitemos os santos, os bem-aventurados, seremos felizes no sofrimento e depois gozaremos de uma alegria eterna incomensurável, porque São Paulo diz assim: a nossa ligeira e momentânea tribulação nos acarreta um peso de glória incomensurável, porque os sofrimentos da vida presente não têm comparação com a glória que nos será dada, nos será manifestada no céu. E São Bernardo diz assim, termino com ele: pensa em tudo aquilo que possa te agradar. Pensou? E pensa em tudo aquilo que não possa te agradar. Tudo que possa te agradar e nada daquilo que possa te desagradar. Pensou? São Bernardo diz assim: isto é o céu. Isto é o céu. Tudo que vai te agradar e nada que vai te desagradar. Isto é o céu. E a igreja está aqui na terra para nos levar para o céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.